Olá, pessoal, tudo bom? Bom dia. Estamos aqui para iniciar mais uma aula, né, de espanhol. É a nossa aula 5 já. Desejo que esteja muito mais perto do que longe, né, para que nós estejamos juntos novamente. E assim, pedir para Deus para que as coisas todas se resolvam mais depressa, né, possível, para que seja iluminado alguém em algum lugar do mundo aí, uma vacina. E enquanto isso, nós vamos, né, obedecendo aí as normas da OMS, né? E máscara, gente, por favor, higienizem as mãos, né? Cuidem da alimentação e vida que segue. Vamos lá, então? Vamos começar, né, a aula pedindo a Deus que tudo dê certo e que muito em breve estejamos juntos novamente. Por gentileza, gente, peguem para mim o livro de vocês, abram ele na página 54, mais objetivamente na página 55, mas na página 54 ela inicia, né, o capítulo 7, La Música, Oraciones Condicionais. Então, assim, para que a gente dê uma introduzida no conteúdo, né, antes de entrar nele propriamente dizendo. Eu quero que vocês pensem em oração condicional como de fato uma condição. Então, assim, nós temos a utilização, né, da conjunção de dúvida, né, que ela emana dúvida, se acontecer tal coisa, outra coisa vai acontecer em decorrência dessa condição. Então, a gente tem no espanhol um tempo chamado condicional, tá? Condicional simples. Ele é muito parecido com o português, então fiquem tranquilos. Só que aí nós temos, óbvio, né, por se tratar de idiomas diferentes, nós temos algumas prerrogativas que são particulares, né? Então, primeiramente, uma oração condicional, ela trata-se de uma oração que coloca uma condição para que alguma coisa aconteça. Então, por exemplo, se eu tuviera dinheiro, viajaria el mundo. Não sei agora, né, nessa conjuntura, mas se eu tivesse dinheiro, viajaria o mundo. Então, ó, a condição para eu viajar é justamente eu ter dinheiro, ok? E aí nós também temos alguns verbos irregulares, né? Óbvio, dentro da conjugação do condicional, mas ela é bem tranquila, não é um bicho de sete cabeças, não, tá? E é importante a gente reconhecer essas estruturas, tanto da conjunção, né? Quanto dos tempos verbais em que são compostos essas condições, porque assim, tem condição que é realizável, né? Por exemplo, se eu digo em uma frase, se eu tuviera dinheiro, viajaria o mundo. É uma condição, assim, difícil, né? Porque demanda muito dinheiro. Mas, por exemplo, se eu tuviera dinheiro, viajaria a Paris, por exemplo. Eu iria a Paris, mas dá para gente economizar, parcelar, etc. Então, assim, é uma condição realizável. Agora, se eu falo, se eu tuviera um foguete, eu iria hasta la luna. Se eu tivesse um foguete, eu iria até a lua. É possível ter um foguete? Não é, né? Pelo menos assim, palpável, que seja uma condição realizável, possível de se fazer facilmente, né? Até assim, sendo muito otimista, é uma condição um pouquinho mais irrealizável, entende? Então, a gente também tem essa subclassificação dentro desse condicional, tá? Dentro dessa condição. Então, vamos lá. Vamos começar a compartilhar a tela aqui com vocês da aula, né? Aula 5, como eu estava dizendo. Deixa eu só fazer uns ajustes aqui. Aula 5, né? Para que vocês estejam ligados aí, né? Nos números e tal e não se percam, principalmente. Então, aula 5, capítulo 7, ok? Bom, então aqui, página 55, que é, né, o iniciozinho, mas já abram para mim, por gentileza, o livro de vocês na página 56. Então, ó, quando eu falo em hipótese, ó, em condição, hablaria, hablarias, hablaria, hablaríamos, hablarias, hablaria.
Ó, terminação a mesma. Comeria, comerias, comeria, comeríamos, comeriais, comeriam. Partiria, partirias, partiria, partiríamos, partiríais, partiriam. Ok? Quando eu uso esse condicional com hipóteses ou condições a respeito do passado, hipóteses ou condições com relação ao presente ou ao futuro, ó, me gustaría hablar espanhol. Isso é realizável? Opa, com certeza. E aí, sugestão também, né? ¿Podrías prestarme tu coche? ¿Te importaría si yo llegara un poquito más temprano en la próxima clase? Então, esse condicional, além da condição propriamente dita, ele também versa sobre as variações de tempo, né? Porque, ó, quanto custaria esse ordenador en el año 2000? Quanto custaria, né, mais ou menos o computador que a gente tem hoje, lá nos anos 2000? É algo, né, é uma hipótese referente ao passado, né, uma reflexão referente ao passado. Ó, hipóteses a respeito do presente ou do futuro. Me gustaría hablar espanhol. O que te impede de falar espanhol? Talvez estudar mais, talvez aula particular, entendeu? E também dá um tom de mais polidez, um pouquinho mais de... eu não diria um pouco mais de educação, porque todos somos educados, né? Mas eu diria um pouco mais de suavidade, um pouco mais de... Sabe quando você não sabe se a pessoa, ao ouvir um pedido seu, ela vai deixar... Tipo assim, né? Quando você tá querendo ir pra uma balada, aí você pede pra sua mãe. Aí sua mãe vira e fala assim, pergunta pro seu pai. E aí até que você chega no consenso de para quem você vai pedir primeiro, né? Tipo assim, de quem que eu vou levar o nome primeiro. Ou não, né? Porque a gente tem que ser otimista e persistir, né? Então, mas não persistir a ponto de encher a paciência, né, gente? Porque senão dá ruim. Mas, por exemplo, ai, pai, eu gostaria de ir ao cinema. O senhor pode me levar? Estão percebendo? Então, tipo assim, é um tom de educação, mas muito suave, muito... eu não sei o que esperar do meu interlocutor. Então, nesse sentido, eu também uso o condicional, tá? Bom, aqui eu tenho os condicionais irregulares, só que a parte boa é assim, ó. Eu tenho o verbo caber, decir, haber, hacer, poder, poner, querer, saber, salir, tener, valer, venir. A mesma irregularidade verbal vai servir para todas as pessoas. Por exemplo, cabria, cabrias, cabria, cabríamos, cabrias, cabria. Diria, dirias, diria, diríamos, diriais, diriam. Tá? Então, ó, essa terminação ia, né? Íamos e tal, é igual mesmo nos irregulares. Só que aí onde está o pulo do gato? Porque assim, um verbo regular, eu posso afirmar que um verbo ele é regular a partir do momento que não há alteração no radical da palavra, certo? Aqui eu já tenho a irregularidade no radical, né? Se a gente for comparar com a palavra no infinitivo, a palavra ausente de conjugação, né? Só que essa mesma irregularidade, ela vai funcionar para todas as pessoas, do Joe até o Helios, lá embaixo, ok? Então, ó, e a outra notícia boa é que a gente só tem esses irregulares, não tem mais outros. Então, assim, a gente tem uma regularidade dentro da irregularidade, porque a terminação é a mesma, e a mesma irregularidade que a gente tem para Joe, nós temos para as demais pessoas. Então, fiquem tranquilos com relação a isso, tá? Então, hay 12 condicionales irregulares. Mira la tabla con la conjugación de los verbos irregulares en la primera persona del plural, yo. Tudo aqui está conjugado para yo. Las terminações são as mesmas que os regulares, que era o que eu estava acabando de dizer, tá? Então, fiquem tranquilos, porque assim, é importante saber quais são os verbos irregulares, né? Porque a partir da primeira conjugação, né, você tem o desenrolar, desdobramento das demais. Mas é bem tranquilo também. Bom,
E aí, nós também temos as orações condicionais, né? Então, aqui nós temos, né, o conceito de uma oração condicional. Então, vamos lá. As orações condicionais se compõem de uma oração principal. E aí, gente, é importante que vocês se lembrem o que é a oração principal, o que é a oração coordenada e o que é a oração subordinada. Oração coordenada é aquela oração que ela tem um sentido completo. Ela não precisa da outra oração para se explicar. Se eu falo, por exemplo, el perro murió, o cachorro morreu. Você entendeu, entendeu? Eu não preciso da outra oração para me explicar os porquês do cachorro ter morrido. Agora, se você quiser saber, é outra situação. Aí é mera curiosidade mesmo, né? Agora, se você tem a questão do eu necessito. De quê? Eu necessito arreglar-me para gravar minhas classes e seguir adelante. Então, ó, eu tenho oração, me arrumar para gravar as aulas, lá, 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 lá. Então, eu tenho mais verbos explicando a questão dessa necessidade da oração principal, ok? Então, e isso é uma oração subordinada, é quando eu tenho uma oração principal e a oração seguinte explica, se subordina à principal. A principal sozinha não consegue dar conta de tudo, ok? Donde la subordinada manifiesta la condición que ha de cumplirse para que se ocurra lo que anuncia la oración principal. La oración subordinada va encabezada por la conjunción si. Ó, se eu tuviera dinheiro, viajaria el mundo. Então, a primeira oração, aqui no caso, né, a principal, ela sempre vai acompanhada, né, pela conjunção se. Lembrando que conjunção, gente, são termos que a função principal delas é reunir as orações, os termos da oração, de maneira a estabelecer uma relação de sentido, ok? E aí, ó, que foi aquela primeira parte da aula que eu comecei falando com vocês. Nós temos as orações reais, ou seja, com real probabilidade de acontecer. Ó, se tenho dinheiro, iré de vacaciones. Se eu tenho dinheiro, eu saio de férias, ó. Então, aqui eu tenho a conjunção e eu tenho um verbo em presente do indicativo, tenho, e tenho um verbo em futuro também do indicativo. Orações pouco prováveis. Uma condição muito difícil de se cumprir. Por exemplo, o lance do foguete lá, né? Ó, se tuviera dinheiro, iria de vacaciones. Se eu tivesse dinheiro, eu tenho? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Então, ó, aqui eu já tenho até um outro tempo conjugado do tener, né? Tuviera, tuviese, no modo subjuntivo. Sempre lembrando que, foi o que eu disse, eu acho que na aula passada, é de suma importância que você saiba a aplicabilidade correta dos modos. Quando eu falo em modo indicativo, eu tenho uma ação concreta, estado, fenômeno da natureza. Ou seja, eu tenho situações que de fato vão acontecer. Agora você pode me perguntar, mas professora, e quando eu tenho um verbo no futuro? Gente, só não aconteceu. Posto que está no futuro. Mas vai acontecer. É essa a diferença do indicativo para o subjuntivo, porque no futuro do subjuntivo, muito provavelmente não vai acontecer. Entendeu? Porque o próprio modo, ele me traz isso. O modo subjuntivo, ele fala de ações hipotéticas, que podem acontecer como podem não acontecer. Elas podem estar condicionadas a alguma situação, no caso das orações condicionais, para acontecer, mas ela pode ser algo possível ou impossível, ok? E aí, ó, e as impossíveis, que são orações que não foram cumpridas no passado, tá? Então, ó, e as orações condicionais sempre serão acompanhadas da conjunção se. Lembrando que conjunção
é aquela palavra que funciona como conectivo. Ela conecta termos da oração de maneira que ela estabelece uma relação de sentido. É basicamente como você tentar falar uma frase ausente de conjunção, ausente de preposição, ausente de artigo, vai ficar esquisito. Então, é essa função da conjunção, da preposição, tá? Bom, e aí, ó, essa partezinha tá lá na parte de baixo da página 56, tá? Então, ó, que foi o que eu acabei de dizer. Condição irreal, ó a formação dela, uma oração condicional. É um se mais o verbo conjugado em pretérito imperfeito do subjuntivo, que foi a nossa aula passada, né? Que são possíveis duas conjugações, ara ou asse. Se me amara ou se me amasse. E a oração principal no modo condicional simples, né? Então, eu tenho, se me amara, me casaria contigo, por exemplo. Já sou casada, mas serve para exemplo. Condição possível num futuro, né? Condição que pode acontecer. Então, ó, condição possível no futuro, aqui é uma condição irreal, tá? Porque se não ama, não casa. Então, aqui, na oração condicional, a gente tem a conjunção se mais presente do indicativo, ó, indicativo. Se te casas, te haré uma tarta imensa. Né? Se você se casar, eu te dou um bolo grande, eu te faço um bolo grande. E a oração principal com futuro imperfeito, tá? Haré também em indicativo. Então, aqui nós temos ó subjuntivo, aqui nós temos condicional, e nesses dois tempos aqui nós temos indicativo. A oração principal também pode vir em imperativo, viu? Si llegas a tiempo, ve a la iglesia del pueblo. Então, assim, se você chegar a tempo, você também vai ver a igreja do povoado, tá? Então, aqui eu tenho uma condição real. Terceiro tipo de oração condicional. Oração condicional no presente, também uma condição possível, né? Aqui eu tenho se mais presente do indicativo e a oração principal em presente. Se me amas, me caso contigo, ahora, por exemplo. Ela condicional no passado é uma condição irreal no passado, ou seja, se não aconteceu lá atrás, já passou o tempo e não tem como voltar para fazer, para dar a condição, entendeu? Então, ó, oração condicional, eu tenho se mais pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo, que a gente também estudou na aula passada, né? Mas na oração principal, o modo condicional composto, ou seja, se te hubieras casado, se você tivesse se casado, te habría hecho la mujer mais feliz. Teria feito a mulher mais feliz. Ou seja, teria feito, né? Haveria feito, que esquisito, mas teria feito você da mulher mais feliz do mundo. Então, ó, perceberam a importância de se saber o conceito do indicativo e do subjuntivo? Indicativo, sempre se lembrem, a ação concreta vai acontecer. Se tiver no futuro, apenas não aconteceu, mas vai acontecer. E quando eu tenho subjuntivo, sempre é hipótese. Se eu tivesse feito, se eu tivesse alguma coisa, tá? Então, ele sempre vai condicionar a alguma outra situação. Bom, vamos treinar um pouquinho? Então, ó, primeiro, né, com condições reais. Completa as orações. Se yo perderse, te llamaré. Então, se yo me pierdo. Cara, eu tô melhorando, né? Escrever com mouse. Te llamaré. Então, ó, tem o verbo em presente do indicativo e o verbo em futuro do indicativo. Se vosotros ayudáis a los vecinos com a mudança, tenéis que ayudarme a mim também. Condicionais potenciais, em presente também. Se tu quisieses, podrías tener el trabajo de tus sueños. Si la tierra
fuese, ou fuera, né? Ou um ou outro, tá valendo. Nosotros tendríamos um horizonte pontiagudo. Condicionais e reais, né? No passado, ou seja, coisas que deveriam ter acontecido, mas não aconteceram. Se tu me hubieses, ou hubieras, tá? Llamado. Ah, letra grande. Habría venido. Si no hubieses ido al coro, yo no me habría encontrado com Pedro, tá? E aí nós temos, né, óbvio, as respostas, porque a minha letra está horrível. Então, si me pierdo, te llamaré. Si ayudáis a los vecinos con la mudanza, tenéis que ayudarme a mí también. Si quisieses, podrías tener trabajo de tus sueños. Si la tierra fuese cuadrada, nosotros tendríamos un horizonte puntiagudo. Viagem, né? Bom, si tú me hubieses llamado, habría venido. Si yo no hubiese ido al coro, no me habría encontrado a Pedro. Então, gente, o que eu quero que fique para vocês, né? Eu quero que vocês pensem sempre nesse condicional como coisas possíveis de se realizar e coisas impossíveis de se realizar, tá? Quando eu falo em coisas possíveis de realizar, eu estou falando do modo indicativo. Mesmo que seja difícil, mas eu estou falando do modo indicativo. Agora, se eu estiver falando em coisas irreais, eu estou falando, eu preciso utilizar, na verdade, o tempo conjugado em modo subjuntivo, que trata justamente das hipóteses, ok? Bom, e aí, tarefinha, né? Porque nem tudo na vida são flores. Gostaria que vocês fizessem as atividades das páginas 54 a 59. Não se esqueçam da interpretação de texto, pelo amor de Jesus Cristo. Mas a tradução do texto das páginas 58 e 59. Deixa eu até ver aqui. É um texto bem tranquilo, tá? Fiquem tranquilos. Só tem dois parágrafos, bem de boa mesmo. Mas eu quero que vocês traduzam porque faz parte da aquisição de vocabulário, tá bom? E aí, mais uma tareficha, né? Eu quero, deixa eu só diminuir aqui, que vocês ouçam essa música do Maná, que se chama Vivir Sin Aire. É um grupo do México, né? Sabe de quem que vocês vão lembrar? Sabe, todas as vezes que dá algum problema no computador e eu peço para chamar o Magno, para ele olhar o computador, ele sempre coloca uma música. Então, é essa música que eu quero que vocês vejam. Ouçam, né? Tem a letrinha da música. Pegue no Vagalume, tá? Que, na minha opinião, é um site bem bacana, ele traz muita coisa além, né? E, eu quero que vocês ouçam a música e procurem na letra todos os verbos no modo subjuntivo e responda se eu tenho como afirmar, ou ainda se você tem como afirmar, se a música ela está escrita em condicional. Ok? Meus amores, um beijo. A nossa aula de hoje foi essa. Desejo que vocês tenham gostado. E se Deus quiser, logo, logo a gente vai estar junto, né? Então, um beijo, fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau.